Quando a medicina tradicional não dá resultados, a busca por tratamentos alternativos é mais que compreensível, sobretudo se estamos falando de câncer. Nos últimos tempos, a imprensa e, sobretudo, as redes sociais acenaram com a cura para diversos tipos dessa doença. Estamos falando da fosfoetanolamina. Efetiva ou não, por que essa substância ainda não foi pesquisada a fundo, de modo a receber o status e a liberação como medicamento? Responsável por colocar esse debate dentro do Congresso, Cidadania recebe o senador Ivo Cassol, do estado de Rondônia. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade, juntamente contigo e toda a nossa sociedade, povo brasileiro, de acompanhar e, ao mesmo tempo, brigar pelos seus direitos, especialmente quando se fala em saúde e fala em vida. Quando o senhor ouviu falar pela primeira vez, fico curioso de saber que contato você teve a primeira vez com esse medicamento, essas notícias. Acontece o seguinte, eu já vivi dentro da família com a tia minha, que tinha um câncer de mama e veio falecer, como tantos outros amigos que eu também perdi no meio do caminho por câncer e diziam que não tinha cura. Num certo momento eu estive em Rolim de Moura no meu cabeleireiro e me entregaram um pendrive. Um outro paciente, uma pessoa entregou e falou, entrega para o Cassol, que esse sim eu sei que tem coragem para peitar esse sistema bruto que tem na saúde ou como os outros sistemas que existem. Entrega para ele tomar providência. E eu tomei conhecimento, mais ou menos uns 40, 60 dias atrás, e comecei a pesquisar. E nessa pesquisa foi que eu cheguei à conclusão que hoje o tratamento para o câncer tem cura. Basta dar a oportunidade para que os pesquisadores possam concluir a sua pesquisa. E o senhor, então, procurou conhecer pessoas, travar diálogo com especialistas também, não? Com certeza. Exemplo disso, Paulo, eu primeiro liguei por meio da minha assessoria e por telefone falei com os pesquisadores, que é lá de São Paulo, de São Carlos. Ao mesmo tempo, marquei uma reunião lá, uma audiência lá, e lá eu falei com 5 pesquisadores. Falei com o Dr. Gilberto, falei com o Dr. Devaney, que é do Instituto Butantan. Falei também com o Dr. Renato, que ele é médico oncologista, que de desgosto por não ter sucesso na descoberta deles, foi embora para o Ceará, lá com divisa com o Piauí, sendo clínico geral. Tive também com o Dr. Salvador, que é um professor da USP, e também tive junto, estava lá também outros meios de comunicação nos acompanhando. E lá eu busquei me inteirar de todo o sistema, da maneira que começou e de que maneira tinha acontecido e por que tinha parado. E aí eu descobri que, infelizmente, Paulo, o sistema que nós temos hoje no Brasil, na verdade, ele não beneficia o povo. Porque, infelizmente, nós temos pessoas morrendo, quem está em casa me assistindo, que está aí com câncer, ou amigos, familiares, estão tratando com os tratamentos convencionais. E ninguém está pedindo para parar com esses tratamentos convencionais. Mas aí eu faço uma pergunta, o que é que mais prejudica um paciente de câncer? É a fosfolamina ou é, na verdade, a quimioterapia? A quimioterapia acaba depois levando ao sistema imunológico das pessoas, a destruir o sistema imunológico das pessoas. E trazendo outras doenças, outros problemas, por exemplo, como o câncer de medula óssea. E a fosfetanolamina, de acordo com o que nós lemos aqui, o princípio básico dela é mudar o metabolismo das mitocôndrias, das células do organismo, para que elas identifiquem para o sistema imunológico da pessoa quais são as células cancerosas para serem combatidas. E o próprio organismo... Ou seja, a fosfetanolamina digamos assim, é uma substância sintética de algo que já existe no corpo humano. Como você é médico, para quem não sabe, o Paulo é médico, fiquei sabendo aqui agora, mas há muitos anos não está trabalhando. Isso é segredo até hoje. Isso facilita isso. Então, quando estão pregando por aí, isso é uma droga que não pode ser aplicada em nem animais, como eu vi uma entrevista no último final de semana no Fantástico, é um absurdo. Se nós temos uma chance de ter sobrevida e de continuar junto aos seus familiares e amigos, por que não tentarmos? A maioria das pessoas que estão com câncer, que não têm a oportunidade da cura, já estão carimbados para morrer. O próprio ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, ele fez recentemente ele deu uma liminar para uma paciente terminal no Rio de Janeiro, dizendo o seguinte, bom, não havendo outra alternativa dentro da medicina tradicional, ele liberou para que fosse fornecido. O que chama a atenção é que essa pesquisa estava em andamento lá na USP, no campus da USP em São Carlos, em São Paulo, e parou, de repente. Só achou algum justificativo para isso? Eu quero primeiro agradecer a Justiça, o sistema judiciário, são poderes independentes e com autonomia. O juiz de primeira instância deu as liminares e o
presidente do TJ de São Paulo cassou as liminares. Aí foi um desespero. Foi um desespero. Ao mesmo tempo, um dos pacientes, e filho do paciente, que é advogado, recorreu à justiça e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deu a liminar. Porque, como diz ele, que está na Constituição, o direito à vida é direito de qualquer cidadão, qualquer ser humano. Então, ao mesmo tempo, as pesquisas foram feitas em ratos, no Instituto Butantan, pelo Duvarney, em São Paulo, que ele é químico, eles são nas áreas específicas. E por que não andou? É que o sistema, todo mundo sabe, o sistema da indústria, do medicamento, do remédio, não tem interesse. Uma quimioterapia varia de 30 mil reais a 100 mil reais, 90 mil reais, isso é um absurdo. E aí você pergunta, e vai ser substituído, custa 10 centavos, custa 10 centavos, 10 centavos, como você acabou de falar. Essa fosfetolamina, ela é o quê? Ela tem no corpo, ela só identifica e marca as células mortas e o próprio organismo que consome. Eu não sou esperto nessa área para falar, mas o pouco que eu aprendi nesses dias, e o que mais me convenceu, doutor Paulo, o que mais me convenceu, Paulo, foi o depoimento das pessoas que utilizaram esse medicamento, esse remédio, essa fosfetolamina, e, ao mesmo tempo, ter uma sobrevida. É isso que eu que estou buscando. Então, o que nós precisamos, na verdade, é legalizar. Se já foram feitos estudos nos animais, agora nós precisamos fazer 1, 2 e 3 pela Anvisa, aí eu venho o presidente da Anvisa e me dá aquele depoimento. Me desculpa, o que a Anvisa provou até hoje de indústria, de descoberta ou de conhecimentos novos do nosso país? Nada. Se você perguntar, tem um inseticida que a Anvisa provou que custa 100 vezes mais barato, ela não aprova. Mas tem o Ivervoy, que é um medicamento, agora, há 4, 5 meses atrás, que custa 5 ampolas, custa 240 mil, a Anvisa aprovou. Aí ela tem facilidade para isso. Infelizmente, é igual aconteceu no passado com os remédios genéricos. Você se recorda? Vocês estão me assistindo? Você recorda na época, os remédios genéricos? Quem era o ministro era o José Serra, que é o atual senador hoje. Ele teve que enfrentar o esquema, não nacional e internacional, dos laboratórios, e conseguiu vencer. E até no discurso meu do Senado eu também falei isso. Então o que nós precisamos hoje? Precisamos que o governo federal, que avisa, baixe um decreto. Esse decreto que começa a experiência nas pessoas, a experiência já existe, Paulo. Tem depoimentos de várias pessoas. Eu tive por telefone, não conheço pessoalmente, o doutor Otaviano, de Uberaba, fez parte da pesquisa no começo. Tive na semana passada, falando com o telefone, um médico aqui de Brasília, doutor Ribeiro. Ele foi diretor do hospital de base aqui de Brasília, ele é oncologista. Ele deu depoimento dele. Eu falei, posso usar teu nome? Ele falou, Cassol, eu estou com 51 anos de idade nesta área. Isso é um absurdo o que estão fazendo e da maneira que estão tratando com essa alternativa de tratamento do câncer. Alguém diz o seguinte, eu fiz a pergunta para os pesquisadores. Esse medicamento, a fosfetolamina, cura 100% todo o câncer? Ele falou, não. Não, e nenhum remédio cura 100%. E ele me deu um exemplo. E aqui eles é a gripe. inclusive, uma ressalva de que quem está fazendo quimioterapia com sucesso não deve abandonar. Não deve parar, pode continuar tomando. Eles me falaram o seguinte, não tem a vez uma pessoa que vem a óbito até por causa de uma gripe, que a gripe leva o quê? A pneumonia. Não tem a vez uma infecção que leva uma infecção generalizada, acaba morrendo, e com tanto antibiótico que tem, é a mesma situação. Agora, o que nós não podemos de maneira nenhuma, gente, é fazer o jogo desses laboratórios internacionais. Sabe o que eu vi, Paulo, se tu me permitiu, o que eu vi de um proprietário, de um diretor de uma grande clínica aqui de tratamento nesta área, entendeu, de câncer no Brasil, que o sistema de saúde no Brasil, ele trabalha, todo o sistema é sistema internacional. E me falou mais, criança é no São Judas Mateus e adulto é na MDC Anderson. Não conheço quem é na área médica, sabe de onde é que é. E me falou mais, que o sistema é igual a uma franquia do McDonald's. Então esse pessoal que tem esses equipamentos de quimioterapia, radioterapia, é milhões de reais. É 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Automaticamente, o que tem interesse para eles? Entre tratar um paciente com 10 centavos e tomar o dinheiro dos pacientes, eles vão tomar o dinheiro do paciente. Infelizmente, não é a primeira vez que acontece isso, que há poucos dias atrás o Fantástico, aqui no Senado e na Câmara, também estava apurando a questão das próteses que estavam fazendo por aí. Exatamente. E houve um caso recente agora nos Estados Unidos, em que um medicamento, um comprimido, na mais recente linha de tratamento para AIDS, que custava $13, a multinacional, dona do laboratório, tentou subir o preço para mais de $700. Isso é um absurdo, Felizmente, parece que isso não foi à frente. Vou te dar um exemplo. Você sabe, gente, vocês estão me assistindo aqui, sabe o que na verdade, os pesquisadores querem? Eles querem passar a patente para o SUS. O SUS, de graça. Ao mesmo tempo, eles só querem um centro de pesquisa.
Eles não querem nada mais do que isso. Eles têm um acordo entre os pesquisadores que registraram a patente, que eles não dão a patente para ninguém. Eles só dão para o governo, para o SUS. Ao mesmo tempo, nós temos aqui no Senado, está na Câmara, uma PEC, para aumentar o imposto, que é o CPMF. Vai vir aqui milhões e bilhões de reais nos cofres do governo. Por que não o governo federal, o Ministério da Saúde, a Anvisa, abaixar esse decreto, as pessoas que vão fazer uso desse medicamento vão assinar um termo de responsabilidade, e com isso nós vamos acabar esse interesse nacional e internacional, que é só de ganhar dinheiro em cima das pessoas. E isso tem condições e é possível. Então, portanto, basta dar oportunidade. O que nós temos que fazer aqui no Senado e nessa audiência pública, Paulo, é acabar essa distância que tem e dizer isso que não pode, não pode, não pode. Se tem gente já tomando, e eu quero agradecer à Justiça, que eu espero que a Justiça não derrube essas liminares, que é a única oportunidade que essas pessoas têm de continuar vivendo. A senadora Ana Amélia, do mesmo partido que o senhor, ela tem um projeto aqui que incentiva as pesquisas clínicas. O projeto de lei aqui que também vai nessa mesma linha ali, que abre os caminhos para reduzir a burocracia da Anvisa, de todos esses institutos aí que tentam, digamos assim, criar óbices burocráticos para que esses medicamentos cheguem antes. Imagina a angústia de uma pessoa que tem um parente que sabe que tem uma doença grave, que não está obtendo sucesso, é natural que queira. Vou dar um exemplo para você. Eu tive com o presidente da Anvisa e com um dos diretores lá e fiz a pergunta para ele. Qual é o medicamento que foi registrado nos últimos anos com produção nossa do Brasil? Me respondo. Responda para a sociedade. Então a Anvisa está aqui para facilitar e regulamentar. A Anvisa não está aqui, é um órgão federal. Está aqui é para poder facilitar. É a população. Quem está com câncer, Paulo, você foi médico, né, que atuou. Quem está com câncer, são poucos que têm chance de sobrevida. São poucos que têm a chance da cura. Alguns têm, já temos que dizer que alguns têm. Já avançou bastante. A própria natureza, a fé também ajuda muito isso. Mas se nós temos com custo baixo, por que não dar essa oportunidade? Se essas pessoas já usaram tudo, tem paciente que não pode mais tomar quimioterapia, já não aguenta mais. Outra coisa, e o efeito colateral disso tudo? A pessoa perde a unha, perde o cabelo, perde tudo, até a calça, a camisa, cai tudo. Por quê? Porque você pesa 80 quilos, 100 quilos, vem para 30, 40, 50 quilos. É o efeito da quimioterapia. Aí vem um meio de comunicação a nível nacional, de grande conhecimento, fazer, na verdade, uma propaganda, um trabalho para beneficiar os laboratórios. Isso é inaceitável. Nós temos no Brasil as Forças Armadas que têm laboratório. Nós temos aí também a Secretaria de Ciência e Tecnologia. O Instituto Oswaldo Cruz. Também, que tem vários centros de laboratório. Esse medicamento pode ser manipulado em vários lugares. Vou te dar um exemplo para você. Um cidadão de São... laboratório Pernambuco? Eu tenho um cidadão de Pomerode, de Santa Catarina, Carlos Kennedy. A mãe dele estava com câncer, veio em São Carlos, pegou o medicamento, deu para a mãe dele. Com uma semana a mãe dele estava tomando sopa e ela já estava em estado terminal. Com 18 dias, pode abrir o G1 lá que está lá, gente. Com 18 dias, ela já estava na horta, estava carpindo. Ela veio a falecer 4, 5 anos depois, mas não por causa de câncer. Ele, comovido com aquilo, não era químico não, veio em São Carlos, aprendeu a manipular e voltou para lá. E começou a distribuir esse medicamento de graça. De graça, para mais de 800 pessoas. Distribuiu. O que a indústria farmacêutica fez? Denunciou esse cidadão. O cidadão foi preso, a mulher dele teve um AVC, quando ele saiu na cadeia 17 dias depois, foi para enterrar a esposa dele. Agora, o senhor está tomando a frente dessa luta aqui no Congresso Nacional. O que pode ser feito para que, evidentemente, nem todo cidadão que tem um parente doente de câncer já desenganado pode recorrer a um liminar do Supremo, né? O que pode ser feito nesse caso? Nós temos essa audiência no dia 29, começa às 9 horas da manhã. Essa audiência vai estar participando esses pesquisadores. Convidamos o Carlos Kennedy, convidei hoje também o Dr. Drauzio Varela, já que ele deu essa entrevista, que eu entendo que essa entrevista que ele deu no Fantástico foi capciosa, estava à disposição dos grandes laboratórios a nível internacional, se ele é oncologista, ele sabe disso, usou até o irmão dele lá atrás, mas com certeza não foi a fosfetanomalina que matou o irmão dele, com certeza foi a quimioterapia que veio a piorar ainda mais a situação. O que precisa, ele, como um homem público, porque ele já é um homem público no meio de comunicação, que ele venha pegar pelo menos depoimento de pessoas que não escutam o Ivo Cassol. Eu sou simplesmente um representante da sociedade. Eu sou um senador, mas represento a sociedade do meu estado de Rondônia e do Brasil. E de quem que eu estou hoje reivindicando? É de toda a sociedade. O câncer, Paulo, ele não dá só nos pobres. Ele não dá só quem tem, entendeu? A bolsa aí que o governo federal dá.
Ele não tem só de quem tem uma casa, da Minha Casa Minha Vida, ou da classe média. O câncer atinge de baixo a alta, de negro a branco, amarelo, de católicos, evangélicos a protestantes. O câncer pega todo mundo. Hoje são os nossos vizinhos. Quem não garante que amanhã seremos nós? Então, no dia 29, começa às 9 horas da manhã essa audiência pública. Ao mesmo tempo, nós vamos estar com o pessoal, o presidente da Anvisa também presente, o representante da Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia também vai estar aqui, representando o secretário, que é o coordenador, junto nessa área. O que a gente tenta buscar aqui no Senado é diminuir as distâncias. Se nós for atrás da legislação, infelizmente a nossa vida não vale um tostão. A nossa vida não vale nada. Mas a nossa vida, a vida do ser humano, está acima da lei, está acima da Constituição. Como se diz, cada um quer cada vez mais continuar vivendo e com certeza com saúde. O que nós não podemos deixar é prevalecer os interesses internacionais. Para você ter uma ideia, uma dessas clínicas que trata da oncologia, que é do câncer, respondeu o seguinte: mesmo que esse medicamento fosse botado na clínica dele, que faz um trabalho social extraordinário, eles fazem um trabalho social extraordinário, esse medicamento primeiro tinha que ir para os Estados Unidos ou na França e vir de lá para cá, porque é uma regra internacional que segue. Então, olha, gente, quanto vale a nossa vida? Não vá por mim, pelo senador Ivo Cassol. Assista, abre o site, abre o G1, abre os demais sites que tem por aí, vocês vão ver depoimento de pessoas que tomaram o medicamento e deram a oportunidade de ter vida e hoje estão curadas. Então não sou eu que estou falando que esse medicamento cura, são as pessoas que estão dizendo que cura. E o que fizeram na última semana, infelizmente, foi o contrário. Já a TV Record fez o contrário. Ela deu a entrevista e deu a oportunidade de ouvir os dois lados. Seria possível o senhor propor uma iniciativa legal, um projeto de lei que fosse no sentido de que as pessoas que assumissem o risco, que assinassem um documento assumindo o risco de participarem de grupos de teste, de pesquisa com a fosfetanolamina, isso não seria positivo, então, nesse caso? Positivo, é isso que nós vamos levar no dia 29, que isso aconteça, a Anvisa tem que aceitar, o Ministério da Saúde tem que aceitar e o governo federal também tem que aceitar. O governo federal, o presidente Dilma, tem que peitar. Se a presidente Dilma, que já está numa situação, entendeu, de popularidade em baixa, é a oportunidade da presidente Dilma, mais uma vez, demonstrar a seriedade e a competência que ela tem com a sociedade. E quando fala com a sociedade, não é para ajudar só os de baixa renda, é para ajudar todo mundo. Porque nós estamos mexendo com quem fatura bilhões de reais. Nós estamos mexendo com quem fatura em cima da desgraça alheia. O senhor atribui também o pouco interesse da pesquisa, ou talvez o pouco interesse da pesquisa em laboratórios, ao baixo preço, ou seja, ao pequeno lucro que teriam com certeza. Se esse medicamento fosse 10 mil reais o comprimido, ou digamos 100 reais o comprimido, com certeza muitos laboratórios já tinham interesse. Só não tem interesse porque custa 10 centavos cada cápsula. Custa 10 centavos cada cápsula. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. E o pior disso tudo, que não dá para aceitar, é dizer que não toma porque isso aqui é uma droga e nem animais pode dar. Resultado, vou te dar um exemplo para você aqui. Você já conhece muitas receitas da mama, ou da vovó, ou da bisavó. Até o chá de boldo. Por acaso a Anvisa já provou o chá de boldo? E o chá de boldo é bom para o estômago, todo mundo toma. Muitas vezes, estou em casa, às vezes, tem alguém que está com diarreia. O que a minha esposa faz? Vai lá no pé de goiaba, pega o broto de goiaba e ferve e faz o chá e dá. Já tem isso registrado na Anvisa? Também não tem. O que eu posso dizer é que ao longo de muitos anos aí, que a gente já tem um certo terreno aí percorrido como jornalista e lá atrás, na formação da medicina, coisas que na década de 70, por exemplo, não eram aceitas como acupuntura, para tratar de dores, fazer alguns outros tipos de terapia, como, por exemplo, terapias alternativas, como a homeopatia, por exemplo, que não tem até restrições a serem reconhecidas como científicas, mas foram até adotadas dentro do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, há uma certa abertura mesmo para aqueles casos alternativos e que está faltando talvez seja um maior incentivo, inclusive financeiro, para as pesquisas. Porque a USP, logo depois que o ministro Fachin liberou essa liminar, ela alegou que não teria condições de distribuir para todo mundo. Paulo, isso não é verdade. A USP é comandada pelo governo do PSDB de São Paulo, o governador Alckmin já sabe disso, os senadores do PSDB, todo mundo já sabe disso. Eu só quero dizer que é um direito à vida. A USP não tem só em São Carlos. A USP tem em vários, tem em Ribeirão Preto, tem na capital, tem em vários lugares.
Outra coisa, esse medicamento, a fosfatolamina, pode ser manipulada em todos esses laboratórios que eu acabei de falar. Pelas Forças Armadas, pela Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem em vários estados da Federação Brasileira, e aí para cada região pode ser fornecida. E como você falou, cada paciente, cada que está com câncer, com certeza já tentou de tudo. Paulo, para você ter uma ideia, Paulo, se eu tivesse com câncer e já sabia que estava com meus dias contados, e você chegasse para mim e falava, olha, eu tenho aqui ácido sulfúrico, se tu tomar tantas gotas por dia, você cura. Tu acha que eu não tomaria? Compreensível. Porra, pior do que, ó, gente, desculpa a impressão, pior do que a quimioterapia não existe. A quimioterapia destrói a pessoa. Eu conheço amigos e amigas que, olha, além de perder cabelo, perde tudo, perde autoestima, destrói, rebenta a pessoa. Tudo isso, não tenho nada contra. Continua fazendo. Mas, pelo amor de Deus, vocês médicos oncologistas, gente, vamos pensar no nosso semelhante. Como é que vai ser no futuro? Você acha que Deus vai te perdoar por você estar defendendo o esquema podre que tem dos laboratórios? Por que eu falo esquema podre? Eu tenho um projeto aqui no Senado, Paulo, aqui no Senado, que todos os medicamentos que a Prefeitura, o Estado, ou o Governo Federal, que faz tratamento do SUS, Prefeitura faz tratamento de graça, ele compra direto dos laboratórios. Todos os medicamentos. Porque o laboratório passa para uma grande distribuidora, a distribuidora passa para outra. E isso vai aumentando 40%, 50% cada vez. Chega lá na ponta, exemplos, a FURP em São Paulo. Um medicamento comprimido da FURP custa 10 centavos. Numa farmácia custa R$2. R$1,50, R$2. Então, se esse medicamento fosse comprado direto para as prefeituras, tem um projeto aqui. A prefeitura economizaria no mínimo 80% do valor que gasta com medicamento e material penso. Vê se esse projeto anda. Não anda. Não anda. Então, infelizmente, eu estou aqui como senador e me sinto impotente. E acabo emocionalmente, muitas vezes, ficando revoltado, porque hoje, Paulo, está acontecendo com meus amigos, com os meus vizinhos. Quem não garante, Paulo, que amanhã seremos eu e você a vítima do câncer? Ou seremos de outras doenças e por causa de dinheiro não deixaram sequer acabar a conclusão dessa pesquisa? Por que não deixaram? Por que os médicos que vêm dar entrevista falam, olha gente, os pesquisadores, outros médicos, vou citar nome aqui, olha, isso aqui está certo, mas tem que concluir. Todos esses médicos já têm concluído. Só basta fazer uma lei agora, dizer, olha, quem distribuiu o medicamento, se provar que distribuiu, deu certo, tá, não tem crime nenhum, eu garanto que muitos disso que estão dizendo que não é, amanhã vão dizer que já distribuiu à vontade. Porque esse medicamento já faz horas que estão distribuindo. Para você ter uma ideia, Uberaba, Uniub, o pesquisador Otaviano, ele estava lá, fez o trabalho, a Uniub distribuía esse medicamento até 2012, para testar, para ver as pessoas. Está lá, é só puxar. Eu falei com o professor Dr. Otaviano, que é químico, está lá, pode ser usado em Minas Gerais, esse laboratório também, como tantos outros, pode ser usado por aí. O que eu peço só pela justiça, que eu sei que a USP, esses médicos oncologistas que defendem esse sistema da indústria farmacêutica, desse laboratório, de quem produz o equipamento de quimioterapia e o resto que tem por aí no Brasil, eu só peço para a justiça que olhe com carinho o seu semelhante da maneira que tem olhado até hoje. Senador, é o direito de vida que todos nós temos. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa. Desejamos sucesso à sua iniciativa, que isso venha a beneficiar muitos e muitos brasileiros com progressão o progresso das pesquisas, mais verbas para as pesquisas e mais cura, melhor saúde, mais vida para as pessoas. Paulo, muito obrigado. Paulo, obrigado pela oportunidade. Eu quero aqui, para encerrar, agradecer o carinho especial que toda a população do Brasil inteiro, as senhoras e os senhores, participaram e assistiram essa entrevista. Eu sempre tenho pedido oração, porque eu sempre tive e tenho muita fé. E eu queria aqui fazer um pedido especial para cada um, não só quem está com câncer, mas todos aqueles que crê, que sabem que com a fé a gente pode movimentar a montanha. Vamos junto, nas suas orações, colocar o nome das nossas autoridades, desses médicos, de todo mundo, para que a gente possa ter sucesso e esse medicamento vir à disposição de toda a sociedade, sem liminares, mas com autorização e convencendo as nossas autoridades. E estamos aqui para poder fazer essa diferença junto com vocês. Obrigado, que Deus abençoe todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Cidadania conversou com o senador Ivo Cassol sobre a cura do câncer. Mande suas sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211, telefone do Alô Senado. Ou então acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.